Ao olharmos à nossa volta, podemos notar uma grande quantidade de materiais, objetos, ferramentas. Você sabe como é possível obter tantos materiais através de tão pouca matéria-prima? Ou pela mesma matéria-prima que temos aí por vários séculos? Então, esse é o tema da aula de hoje. Venha comigo. Olá pessoal, eu sou Elon e antes de começar a aula, eu peço que dê o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Ajude esse canal a crescer um pouquinho mais. Então vamos para a aula. Vamos falar então de fenômenos da matéria. São exatamente esses fenômenos da matéria que ajudam a explicar o porquê de existir tantos materiais. Quando eu falo fenômeno aqui, não estou me referindo a nenhum acontecimento extraordinário. São fatos do cotidiano. Por exemplo, a água evaporando é um fenômeno da natureza. Então aqui, a gente pode entender também como transformações da matéria. É por causa das transformações da matéria que a gente consegue então obter diversos materiais. E existem fenômenos físicos e fenômenos químicos. E a química se ocupa de estudar então as transformações químicas da matéria. E ao estudar como os materiais se ligam, como é a conexão entre átomos e moléculas, pode então os químicos, os cientistas podem então elaborar e preparar novos materiais e dessa maneira promover a formação de vários objetos. E esses novos materiais influenciam diretamente na nossa sociedade. Como podemos ver aqui nessa imagem, temos aí diversos materiais tecnológicos, alimentos, tudo isso é gerado por matéria-prima simples e através das transformações dessas matérias-primas. Devemos lembrar que cada um de nós, no nosso dia a dia, fazemos diversas transformações. Pegamos esses materiais industrializados, alimentos, e provocamos transformações químicas a todo instante em nosso cotidiano. Então, por isso, a gente também tem que ter uma consciência social ao consumirmos todos os produtos ao nosso redor. Porque a quantidade que 7 bilhões de pessoas geram todos os dias é imensa, né? Essa quantidade de lixo gerada por tantos habitantes na Terra. Então, devemos ter essa consciência para regular o consumo de supérfluos. Bom, então já entendemos aqui a importância dessas transformações químicas. Agora, quero discutir com vocês para a gente diferenciar aqui fenômenos físicos e fenômenos químicos, começando pelos fenômenos físicos. Bom, pode ser entendido também como transformação física. Essas transformações físicas são aqueles processos que não ocorre mudança na constituição das substâncias presentes no material. Temos aqui exemplos, o amassar um papel, derreter o gelo, entortar ferro ou qualquer outro tipo de metal, quebrar um vidro. Então, essas transformações não envolvem mudança na substância. Vou trazer aqui uma imagem que traz outros exemplos. O primeiro ali, o gelo derretendo. E o que é o gelo? São moléculas de água que estão bem próximas umas das outras. Quando o gelo se derrete, ocorre o processo de fusão, as moléculas se afastam um pouco mais umas das outras. Mas a molécula que forma o gelo no início é a mesma molécula que forma a água no estado líquido. Por isso, não ocorre transformação química. A segunda imagem, temos aqui a evaporação de lagos, rios, para a formação de chuva, o amassar papel, o moldar metais, como está moldado aqui, não muda a estrutura química do material, ao fazer uma transformação física. Então,
já entendemos o que são os fenômenos físicos. Agora vamos entender o que são os fenômenos químicos. São transformações químicas, é sinônimo, né? Fenômeno químico é um sinônimo de transformação química e reação química. Então, o que são esses fenômenos? O que são essas transformações? São aqueles processos que ocorrem mudança na constituição do material por causa da formação de novas substâncias. Então, note que eu sublinhei essa parte, ó. Na transformação química ocorre a formação de novas substâncias. E as substâncias iniciais são chamadas de reagentes. E as substâncias que foram formadas, né, são chamadas de produtos. Como exemplos, né, dessas transformações químicas, podemos dar aqui o cozimento de alimentos, o fazer um bolo, né, queimar papel, enferrujamento do ferro, são exemplos de transformações químicas. Nessas transformações, a principal característica que devemos notar é essa aqui, ó, da formação de novas substâncias. Então aqui algumas imagens com exemplos dessas transformações químicas. Nessa primeira aqui, ó, temos um comprimido efervescente. Quando coloca o comprimido na água, uma nova substância é formada, o gás carbônico, que é liberado nessas bolhas que estão sendo formadas. Na segunda aí é a queima do papel. Também é o gás carbônico que está sendo formado e cinzas, né? E o papel está sendo consumido. Ali tem o bolo que foi preparado. E nessa última imagem aí, ó, tem uma embarcação que está praticamente toda enferrujada. O ferro, né, sofreu aí uma reação de oxidação e formou a ferrugem, o óxido de ferro. Então, no início, né, dessas transformações existem uma substância e no final existe outra. E por isso é chamado de reação química, de transformação química. Para nos ajudar, né, a entender melhor para a gente conseguir identificar quando ocorreu uma reação química, existem alguns indícios na transformação. A gente nota aqui, ó, se ocorreu a mudança de cor, formação de gases ou mudança de temperatura pela liberação de energia, então isso são indícios de que ocorreu um fenômeno químico, uma transformação química. E não precisa ser essas três indicações ao mesmo tempo. Por exemplo, quando colocamos o comprimido efervescente num copo d'água, não ocorre a mudança de cor, não ocorre uma mudança de temperatura, mas ocorre aqui a formação de gases. E quando queima, quando ocorre a combustão de algum objeto, né, a gente também não identifica de imediato que está ocorrendo a formação de gases. A gente sabe que ocorre a formação de gases, que está sendo liberada, né? Então, esses são os indícios de que está ocorrendo essa transformação química. E para ajudar ainda, para fixar mais essa ideia, a gente vai analisar o início e o final, porque afinal de contas a reação química é uma transformação. A transformação é algo que estava no início e se transformou em outra. Parece óbvio, né? Então a gente olha no estado inicial e final, tem a mesma substância? Se tiver a mesma substância, é uma transformação física. Se for substâncias diferentes, é uma transformação química. Aqui também a gente se pergunta, ocorreu mudança na constituição do constituinte dessa substância, desse material, né? Se sim, vai ser uma reação química. Vamos aqui para alguns exemplos, né? E vamos tentar identificar aonde está ocorrendo reação química. Nessa primeira aqui, ó, uma fotografia colorida exposta ao sol que se desbota. Então aqui a gente pode notar que está ocorrendo a mudança de coloração, né? O estado inicial existe uma coloração e no final tem outra. E o que provoca a coloração dos materiais são as substâncias. E para provocar colorações diferentes, então aqui é um forte indício de que ocorreu uma transformação química. Substâncias diferentes
possuem colorações diferentes. Aqui a gente também pode extrapolar para tintas, né? Quando pinta o muro de uma parede e esse muro toma bastante sol, a coloração também muda. Então, os pigmentos da tinta vão se alterando ao receber uma quantidade grande de energia solar. Então, aqui é uma transformação química nessa primeira. Segundo, água sanitária mudando a cor de uma jaqueta. Aqui também, no estado inicial, existem pigmentos que têm uma coloração. E através da reação com a água sanitária, se torna em outra coloração. Então aqui também o indício da mudança de cor, né, nos indica que ocorreu uma transformação química nesse processo aqui. No terceiro, o filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo incandescente. Aqui está se referindo àquelas lâmpadas incandescentes, né, que tem o filamento de tungstênio. Vamos entender um pouco como que funcionam essas lâmpadas. Tem um filamento bem fininho de tungstênio e quando passa uma corrente elétrica por esse filamento, aquece tanto que esse filamento começa a emitir luz, começa a emitir radiação na forma de luz. E depois que a gente apaga a lâmpada, né, esse filamento está intacto, pelo menos antes dessa lâmpada queimar, né? Então, aqui não está mudando a constituição desse filamento. Não está ocorrendo aqui, então, uma reação química. Essa é apenas uma transformação física desse filamento. Quarto, uma maçã cortada escurece com o passar do tempo. Bom, muitos alimentos, né, quando vão se degradando, eles vão mudando a constituição deles. Existe uma substância no início que tem um determinado sabor. Existe uma substância no final, depois que o alimento se apodreceu, que provoca outro sabor. Então, essa mudança de coloração da maçã também é um indício de que ocorreu uma reação química. E a gente pode extrapolar para vários alimentos, né? O apodrecimento dos alimentos também é considerado uma reação química. Substâncias que estavam no início, né, são completamente diferentes daquelas substâncias do final, do alimento apodrecido, né? E também outro exemplo, né, é a digestão humana. A gente pode pensar, não precisa pensar muito não, mas o estado inicial é completamente diferente do estado final. Do alimento antes da digestão para o alimento depois da digestão. Então, também é uma reação química, né? Quinto, o sal é obtido por evaporação da água do mar. Esse processo de obtenção é uma transformação química? Bom, como que é obtido o sal da água do mar? Pega a água do mar e deixa essa água evaporando numa represa, né? O sal já estava na água misturada no mar? Sim. E depois a água evapora e o sal continua lá. Então só estão um separado do outro, mas não ocorreu a formação de novas substâncias. Então, esse quinto exemplo aqui, ó, não é uma reação química, é uma transformação física. E por último aqui, ó, bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. Bom, a gente já viu na aula passada que a naftalina ocorre uma transformação física e que se chama sublimação. É a passagem direta do estado sólido para o vapor. As moléculas da naftalina estão bem juntinhas umas das outras no estado sólido e elas vão passando, né, para o estado de vapor, estado gasoso, diretamente, sem passar pelo estado líquido. Bom, então essa é a aula para a gente conseguir identificar as transformações químicas e as transformações físicas. Se ainda ficou em dúvida, é porque está faltando ainda a gente conseguir interpretar bem as propriedades da matéria no início da reação e no final da reação. Bom, isso aí vai ser o tema das próximas aulas, as propriedades das substâncias. Mas eu já peço que, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like e se inscreva no canal.
se gosta desse tipo de conteúdo. Eu fico por aqui e agradeço muito a sua atenção. Até mais!